era um sonho, era chamado sonho, com açúcar especial, gostava demais, era o meu lanche favorito. Daí sua mãe, imagina que sua mãe aparece com um prato na mão, e sobre ele um tesouro da tarde, chocolates Prestígio, meu favorito. É o seu também? Talvez o seu seja Choquito, Serenato, meu é Prestígio. Então imagine que ela está trazendo está trazendo chocolates Prestígio embrulhados em um papel vermelho metálico que reflete a luz como se fosse ouro. Para alguns mais valioso ainda, né? Cada um recebe o seu, você, seus irmãos, e a explosão de alegria é imediata. Você segura o chocolate, sente o barulho da embalagem se abrindo e o cheiro do coco e do chocolate se misturando no ar, e você pensa, esse é o melhor dia da semana. Que fantástico! Mas aí algo inesperado acontece. Quando chega a vez do caçula, o menorzinho da casa, sua mãe entrega não apenas um Prestígio, ela entrega 2. Alguém falou, eita! O barulho da mesa silencia por alguns segundos. Você olha para o lado e percebe que o clima mudou totalmente. O sorriso de seus irmãos começa a murchar. O que antes era festa, agora é dúvida. Um pensa, será que ele é o favorito? Outro resmunga por dentro, por que eu não ganhei também? E você, como irmão mais velho, sente aquela pontada no peito. Será que ela ama mais ele do que a mim? Esse tipo de cena acontece na vida real, sim ou não? Infelizmente, sim. Foi o que José do Egito experimentou, lembra disso? Jacó, seu pai, tinha-o como filho preferido, e isso gerou inveja, recentemente até ódio entre os irmãos. É perigoso quando o amor humano, que é limitado e imperfeito, dá a impressão de preferência. Mas e Deus, será que o Criador do universo tem filhos preferidos, sim ou não? Será que ele tem? Será que entre os mortais Deus tem um que ele ame mais do que os outros? Será que no lanche da tarde do céu, alguns recebem mais amor e outros menos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 23. Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Eu vou ler o texto a partir da versão Peshitta, que é a versão em português direto do aramaico, o dialeto que Jesus falava. Mas se você tiver outra versão, você pode ler a partir da sua versão, tá? Não sei se o pessoal da mídia tem essa versão. Se não tiver, o pessoal pode jogar a ara mesmo aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Não é a carta de João. A carta está lá no finalzinho da Bíblia, mas o Evangelho está bem antes, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13, verso 23 apenas. Abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim, e havia um de seus discípulos que se recostava sobre o seu peito, a quem Jesus amava. Eu vou ler mais uma vez, porque é só um verso, né? Então vou ler mais uma vez. E havia um de seus discípulos que se recostava sobre o seu peito, a quem Jesus amava. Pergunte para o irmão do seu lado aí, qual é o primeiro pensamento que vem pela sua cabeça quando você lê esse verso? Se você quiser, você lê mais uma vez e pergunte aí para o irmão ou a irmã ao seu lado, o que é que vem à sua cabeça quando você lê esse verso? Vem o quê? O que é que você pensa quando você lê isso aí? E aí? Que Jesus o amava, simples assim, né, irmã? Demile, o que é que você acha? O que é que passa pela sua cabeça? Já passou alguma dúvida ou não? Já passou alguma dúvida lendo esse versículo na sua cabeça ou não? Já? Qual foi a dúvida? Pode dizer bem alto, talvez represente a dúvida de todo mundo. Qual foi a dúvida que passou na sua cabeça? Por que Jesus amava João mais do que os outros? Quem é que já leu esse versículo e, pelo menos por alguns segundos, passou esse pensamento? Levante sua mão se já passou esse pensamento. Algumas pessoas.
Eu imagino que à primeira vista, alguns leitores podem ficar com algumas perguntas importantes e que precisam ser respondidas ao ler a expressão no verso. Um de seus discípulos a quem Jesus amava. Ou como está escrito na versão NVT, talvez seja a sua. O discípulo a quem Jesus amava. Algumas das perguntas que poderiam surgir a partir de uma leitura superficial desse verso é assim, ó. Será que Jesus amava mais João do que os outros discípulos? O que será que João fez para conseguir um lugar de privilégio ao lado de Jesus? Se João conseguiu, será que eu consigo também? Quero nem saber que ele conseguiu, mas se ele conseguiu, será que eu também consigo? E por aí vai. Foi pensando nisso que eu dei o seguinte tema para a mensagem desta noite. 2 aspectos do título de discípulo amado. Este é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite, tá? Bom, eu quero ir direto ao ponto e dizer de cara logo para você, eu acho que vai aparecer aqui no telão, está aqui o nosso primeiro ponto, ó. Jesus é quem dá o título de discípulo amado. Pode ler comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus é quem dá o título de discípulo amado. E ninguém conquista este título por mérito. Pronto, a primeira coisa que eu posso dizer de cara para você. O autor sagrado, no verso, utiliza aqui o que a hermenêutica, a ciência de interpretação dos textos bíblicos, chama de paralelismo complementar. Ou seja, a afirmação, e havia um de seus discípulos que se recostava sobre o seu peito, não transmite uma ideia completa. E justamente a parte que complementa a ideia é a segunda metade do verso, onde diz assim, a quem Jesus amava. É interessante que apesar de a gente ver que João repete o título, o discípulo a quem Jesus amava, sobre ele mesmo, 5 vezes, e de um outro do Novo Testamento se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, isso não dá o direito de ninguém achar que é alguma petulância da parte de João, como quem diz para a gente assim, ó, como quem escreve indiretamente, uma indireta para a gente quando a gente lê. E o recado era mais ou menos assim, saibam vocês leitores, que se existe um discípulo do nível Highlander Ninja Jedi da amizade, do carisma, nas obras e na espiritualidade, e por isso mais amado por Jesus, esse cara sou eu, como diria a música de Roberto Carlos. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Com certeza esse é um daqueles momentos que a petulância está totalmente fora de questão, porque João não se auto-intitulou de o discípulo a quem Jesus amava. Ele também não conquistou esse título, ele o recebeu de presente pela graça de Jesus, assim como tudo que uma pessoa pode receber, sempre pela graça. Repita comigo, tudo que eu tenho e eu terei, eu recebi e receberei pela graça de Deus. É ou não é, gente? Você reconhecendo, não. Diga assim, obrigado, Jesus. É por isso, meu irmão, que eu não posso falar a você de João como se ele tivesse sido amado pelas obras incríveis que ele realizou, nem por causa de algum traço diferenciado na personalidade dele, ou por qualquer coisa de que ele pudesse se orgulhar. Então, que não reste nenhuma dúvida, foi a soberana vontade misteriosa de Jesus que alistou João como discípulo, foi a soberana vontade misteriosa de Jesus que injetou no coração de João o dom do amor, foi a soberana vontade misteriosa de Jesus que batizou João com o título de discípulo amado. Charles Spurgeon, falando sobre esse título que Jesus deu a João, diz assim, olha que interessante, para mim, esta forma especial de amor de nosso Senhor é um daqueles melhores dons que somos ordenados a buscar. Mas veja, é uma dádiva, um dom e não um salário ou um bem que possamos adquirir. Meu irmão, o amor não pode ser comprado. Na palavra de Deus, você nunca vai encontrar um preço, uma oferta para o amor. Muito pelo contrário, Cantares 8:7 diz assim, ó, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Repare que o nosso texto não diz assim não, ó, o discípulo que conquistou o amor de Jesus, é isso que diz? Não. Não diz também assim, o discípulo que comprou o amor de Jesus. Nem diz assim, o discípulo que atraiu o amor de Jesus. Não. O texto diz assim simplesmente, o discípulo a quem Jesus amava. Ponto. Simples assim. Isso porque a essência do amor é favor gratuito. Repita comigo, a essência do amor é favor gratuito.
Então, o que resta fazer? Resta, de acordo com a analogia da graça, a gente buscar o amor supremo de Jesus. Do mesmo jeito como pessoas já agraciadas buscam ainda maior graça. Deus tem sido gracioso conosco, sim ou não? Sim. Você quer mais graça ou não? Quero. Eu quero muito mais. Por quê? Porque está bom demais. A gente quer mais daquilo que está maravilhoso, não é isso? Pronto. A lógica é exatamente essa. Não é? Então, só que, claro, não como legalistas que barganham com Deus por alguma recompensa, como uma mulher que eu conheci que costumava orar assim. Conheci uma mulher que orava assim, ó: meu Deus, se eu mereço esta graça, atende a minha oração. Se eu mereço esta graça, atende a minha oração. Ela ficava repetindo isso como um mantra. E eu penso que essa mulher ela não conseguiu talvez perceber que uma oração como essa exalta mais a criatura do que o Criador. Porque ela começa a oração dizendo: se eu mereço esta graça. E se você tiver coragem de responder, o que é que a gente merece mesmo? Na fila do pão. Note que eu perguntei o que é que a gente merece de Deus. Porque se você estuda para valer para uma prova, você merece um 10. Mas a minha pergunta é: o que você merece do Senhor? Eu e você merecemos do Senhor. É uma oração do tipo, a oração dessa mulher é uma oração do tipo recompensa pelo esforço, uma oração por honra ao mérito, do tipo oração de mendigo de ônibus, que eu já falei aqui nesse púlpito algumas vezes, que sobe no ônibus e diz aos passageiros: alguém poderia me dar uma ajuda? Eu não mato, não roubo, não bebo, não me prostituo, não me drogo. E o recado que fica subentendido por trás dessas palavras é o quê? Por isso, portanto, você tem a obrigação moral de me ajudar. Ou então o corrupto é você. Não é isso? E tem gente que até ajuda para não se sentir mal consigo mesmo. Não é nem que quer ajudar, mas para passar a se sentir bem consigo mesmo. Senão, afinal de contas, eu sou corrupto. Já que a pessoa diz que ela não tem nada de ruim nela, então só sobra para mim. Se eu não ajudar, o ruim sou eu. Se a gente fosse ilustrar um cristão fazendo a oração da honra ao mérito, seria mais ou menos assim, escute aí: Senhor, eu orei, eu jejuei, eu me segurei para não pecar, eu tenho lido a Bíblia todo santo dia, eu tenho ido à tua casa semanalmente, eu não falto um culto, eu dou o dízimo sem falta, eu estou servindo em um ministério da igreja, aliás, mais do que um, eu sirvo em 3 ministérios, eu contribuo para a campanha da reforma da fachada, eu contribuo para as obras sociais, eu até falei de Jesus para uma pessoa essa semana. Então eu acho que eu mereço esta graça que eu estou te pedindo. Está vendo aí, Jesus? Veja como anda positivo o meu saldo do Nubank celestial. Mas não fica parecendo isso, não é não? Às vezes a gente nem para pensar no ridículo de certas coisas que a gente fala para Deus. E se você não fala e pensa, dá no mesmo. Ah, mas não falei não, mas pensou. Tudo nasce aqui. Seja de bom, seja de ruim. Esta oração não é muito diferente da oração do fariseu narrada por Jesus em forma de parábola em Lucas 18. Não precisa ir lá não, só escute. Jesus conta que um dia 2 homens vão ao templo orar. Alguns de vocês lembram desse momento. Um era um fariseu e o outro um cobrador de impostos romano. No dias de Jesus, os cobradores de impostos eram considerados pessoas desprezíveis, porque eles geralmente exploravam as pessoas com impostos muito maiores do que eles deveriam. Bom, quando os dois chegam no templo, o fariseu se afasta um pouco do cobrador de impostos, olha para o céu, enche o peito e diz em voz alta para Deus e o mundo ouvirem. Porque, pelo relato de Jesus, o fariseu não gostava de orar baixo. E nem gostava muito de orar sozinho em casa. Ele tinha que ir para as esquinas, para a ponta de uma esquina, ele esperava um tropel de gente passar na rua, para orar bem alto, todo mundo escutar, e eles pagarem dos mais santos que existem. Então, esse fariseu fez isso.
Ele olhou para o céu, olhou e orou mais alto que ele pôde. Ele disse assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e porque não sou como aquele cobrador de impostos ali em pé. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Enquanto isso, o cobrador de impostos ao lado dele faz também uma oração, vermelho de vergonha pelo próprio pecado, reconhecendo quem ele é diante de Deus, e sem coragem nem de olhar para o céu, diz o relato bíblico, nem olhou para cima, ele não tinha coragem, mas ele orava, e ele orava batendo no peito, dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele sabia quem ele era. E muito mais diante de Deus. Pergunta: quem voltou para casa justificado? O cobrador de impostos ou o fariseu? O cobrador de impostos. Por quê? Porque ele entendeu, como diz um louvor conhecido. Vocês vão lembrar desse louvor. Que o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça se recebe. Meu amado, eu quero dizer para você que não importa o tipo de pessoa que você é, não importa contra quais tipos de pecados você luta, porque todo mundo aqui luta com pelo menos um pecado. Ninguém se transformou em anjo ainda. E nem vai. A gente vai ser glorificado quando ascender os céus. Mas não nessa vida. Enquanto a gente está aqui nesse corpo de carne, a gente milita contra a carne. Infelizmente. Não importa também a opinião que as pessoas têm sobre você. Se você, assim como este cobrador de impostos, simplesmente souber que há um Deus cheio de misericórdia, só esperando pelo seu clamor sincero e humilde, então você pode se preparar para receber de Deus amor como você nunca experimentou de ninguém. De ninguém. Amor do tipo que te entrega o título e o tratamento de discípulo a quem Jesus ama. Esse é o tipo de amor que está disposto a dizer não só para João, mas também para você nesta noite: meu discípulo amado. Só quem crê diz: isso é para mim. Eu creio. Quando o amor de Jesus atrai você para bem junto dele, você nunca mais é o mesmo, meu irmão. Nunca mais. Quando o amor de Jesus atrai você, esse amor começa a transformar você justamente naquilo que você pensa ser mais improvável ou até impossível. Eu quero que você pense agora por alguns segundos num aspecto da sua vida que você sabe que precisa mudar. Pense aí, pelo menos uma coisa, talvez 2 ou 3, não sei, mas pelo menos uma coisa, um aspecto da sua vida que você sabe que você precisa mudar, mas que você não tem conseguido até aqui. Você luta, e você não conseguiu. E você está consciente que você não consegue. Então, eu quero que você repita comigo. Diga assim: eu não consigo, mas o Senhor consegue. A gente vai repetir mais uma vez, só que mais forte, com mais convicção, tá bom? Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deixa eu compartilhar com você uma curiosidade muito importante. Talvez você não saiba, mas o apóstolo João, ele tinha um pavio tão curto. Logo João, pastor, o discípulo amado, sim, ele tinha um pavio tão curto que ele era apelidado de filho do trovão. Você sabia disso? Talvez alguns de vocês sabiam disso. Para outros é novidade. Que novidade, hein? Ele era apelidado de o filho do trovão. E não era o Thor, não. Não era o Thor, não. Pergunte para o irmão ao seu lado aí: você tem pavio curto? Pergunte. Alguém disse assim: melhor não responder. E outro disse: tenho nem pavio. Nem pavio eu tenho. Eu tenho para mim que você pode ser sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico,
melancólico não importa. Dependendo da provocação, qualquer um explode. Essa é a minha teoria. Qual o seu embasamento? Bíblico. Bíblico. Aonde? Você vai lembrar quando eu disser agora. Quem foi o homem mais paciente que pisou nessa terra fora Jesus, segundo a Bíblia? Quem foi? Hã? Não, Jó era piedoso. Piedoso. Quem? Isso, Moisés. Como Moisés não existia. Agora, a provocação certa tira a paciência de qualquer um, até de Moisés. Só bastou uma provocação para tirar Moisés da terra prometida. Quando eu lendo aquela história pela primeira vez, eu vi isso acontecer. Meu Deus, não é possível não. Esse cara deu tudo, a vida, o sangue, os esforços, tudo ele fez por 1 milhão de pessoas. Teve uma parte da vida dele que ele passava dentro de uma tenda o dia todinho atendendo 1 milhão de pessoas. No final da vida o cara não conseguir entrar em Canaã. Eu só não tive coragem de dizer sacanagem, porque foi Deus que decidiu. Então, não, é uma palavra proibida, né? Mas poxa, parece injusto, né? Então, eu quero dizer para você que, meu amigo, esse negócio essa nomenclatura, não, eu sou fleumático, eu sou melancólico, é só uma desculpa para dizer que, para fazer a gente acreditar que a gente tem um pavio um pouco maior que certas pessoas. Não, a questão é que não pisaram no pé da gente justamente onde está o calo. Mas deixa alguém pisar no calo do melancólico para você ver o tamanho do pavio. Né? Pois o pavio de João era tão curto que se acendesse era capaz de estourar na mesma hora. Capítulo 9 de Lucas narra que quando João entra numa aldeia de samaritanos, junto com Jesus e Tiago, ele não estava sem Jesus, ele estava junto com o mestre e com Tiago, e os samaritanos não quiseram receber eles. João propõe a Jesus, junto com Tiago, escute que proposta assustadora, vingativa e absurda ele fala para Jesus. Olha o que é que ele diz: Senhor, que tal a gente pedir fogo do céu e fulminar toda essa aldeia? Já pensou, meu irmão? Você pede isso ao seu mestre do lado dele na maior cara dura? Levante sua mão se você assistiu ao filme Avengers, Guerra Infinita. Quem assistiu Avengers? Siga o meu raciocínio. Quem foi o personagem do filme que quis fulminar metade do planeta? Thanos. Então, se você parar para pensar, o apóstolo João e Thanos pareciam até ter combinado no mesmo propósito. Já pensou? Você já ouviu falar de um jogo de videogame lançado no começo dos anos 90, muito popular, chamado Mortal Kombat? Quem já ouviu falar ou jogou? Então você lembra de um golpe chamado Fatality. Né? Pois o que o João estava sugerindo a Jesus é que Jesus desse um Fatality, ou então como a gente chamava Fatality, um Fatality em todos os habitantes dessa vila, meu irmão. Dá para você acreditar nisso? O apóstolo do amor. Cara amoroso, né? Puxa. Se ele era apóstolo do amor, imagina os outros apóstolos. Os apóstolos do ódio. Não, eles não eram chamados assim. Só estou querendo, assim, estabelecer um contraste para você mentalizar aí. Se nessa noite tem alguém aqui que vira e mexe, repete para si mesmo assim, ó, não tem jeito para mim, não consigo controlar o meu temperamento, ou então eu queria tanto ser diferente, um cristão melhor, mas não consigo, eu sempre dou a mesma mancada, de novo, é mais forte do que eu, pastor, não adianta perder tempo comigo, eu já estou cansado de mim mesmo, quanto mais os outros. Eu quero dizer para você que você não precisa conseguir. É a melhor notícia que você vai receber nesta noite. Você não precisa conseguir nada. Quem disse que você tem que conseguir, meu irmão? Porque não é na sua força, é na força do amor de Jesus. Ele consegue por você tudo que você não consegue. Você não precisa lutar, pois Ele vai te sustentar.
É na força de Jesus que o impossível vai ceder à luz. Ele faz por você o que você sozinho não consegue ver. Aquele que te atrai é o Deus que transforma e faz renascer. Ele não te abandona, nem deixa você se perder. Jesus acende a esperança, Ele faz a sua alma florescer, meu irmão. E no final a graça de Jesus explode e faz seu coração renascer em poder. Que tal isso? Aquele que te atrai para bem perto dele é também o Deus que te transforma. Ele não só te atrai, Ele te transforma. Meu amado, diz o nosso texto que João estava recostado, olha que detalhe, recostado no peito de Jesus. E antes que você pergunte, será que caberia mais uma cabeça reclinada ali, mais uma cabecinha reclinada ali? Antes que você pergunte isso, eu quero dizer para você nesta noite, redobre sua atenção para ouvir isso, é muito importante. Tem muito espaço ainda no peito de Jesus, meu irmão. Tem muito espaço. Tem espaço para você no peito de Jesus, meu irmão. Tem espaço de sobra para mais discípulos a quem Jesus ama. Dentro do peito do nosso glorioso Redentor cabe o mundo inteiro. Pois Ele, diz a palavra, amou o mundo inteiro com amor de cruz. Agora eu preciso destacar um detalhe sobre isso que talvez você possa ter deixado passar desapercebido. Existem muitos mártires na história da igreja que deram a vida pela fé que eles defendiam. Mas em cada um desses casos, os executores foi quem tirou o fôlego de vida das suas vítimas, sim ou não? Em cada um desses casos, quem matou foi o executor, todos eles. Não importa se foi com a espada, se foi crucificando, se foi serrando ao meio, se foi com uma flecha, com um machado. Quem decidiu foi o executor. Em cada um desses casos, nenhuma dessas vítimas jamais pode dizer assim, agora é hora de morrer. E então eles fecham os olhos e simplesmente morrem. Não foi assim em nenhum desses casos. Antes da guilhotina descer, antes da fogueira acender, antes que as feras das arenas os comam vivos, antes que a lança traspasse o coração delas, não era assim. Meu irmão, mas eu conheço um homem de uma outra categoria, totalmente outro, um homem Deus, o único capaz de decidir a hora em que Ele vai dar o último fôlego de vida. Ele tomou essa decisão. Ele mesmo foi quem disse assim, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tomá-la. Aleluia! Quem é poderoso como nosso Deus, meu irmão? Quem é poderoso como Jesus? Só o Senhor é Deus e não há outro. Que a voz da criação, nesta noite, sempre se erga para dar louvor, glória e honra somente a Deus para sempre e sempre. Ninguém tira a vida do capitão da nossa salvação, Ele é quem a dá. E de fato entregou a vida dele, como ele disse, quando o soldado romano fere Jesus com a lança para apressar a morte dele, Jesus já tinha dado o último suspiro. Ele já estava morto. Os especialistas dizem que os condenados à crucificação podem aguentar dias crucificados. Os próprios criminosos crucificados ao lado de Jesus, eles demoraram muito tempo para morrer depois de Jesus. A verdade é que a alma de Jesus não deixou o corpo dele à força, mas porque Jesus podia e ele pôde, e como ele pôde, ele fez. Jesus não morreu naturalmente ou foi assassinado, não, e nem foi forçado a morrer. Ele morreu voluntariamente. Que você nunca se esqueça disso. Jesus morreu voluntariamente. Repita comigo, Jesus morreu voluntariamente. Da mesma forma, Ele ama você. Ninguém conquista ou compra o amor de Jesus. Assim como Ele entregou a vida dele, Ele também presenteia o amor dele voluntariamente. Repita comigo, Jesus me ama voluntariamente. Mas aqui cabe uma pergunta: você vai querer receber este presente? Eu pergunto isso porque tem muita gente que diz: não, agora não estou pronto, pastor. Agora não. Os dias vão passando, os anos vão passando, os meses vão passando, décadas vão passando e você continua dizendo: agora não, não estou preparado.
Esta pergunta leva a gente ao segundo aspecto que eu quero destacar na proposição do nosso texto aqui, o nosso segundo e último ponto. Acompanha aí comigo, vai aparecer aqui no telão. Segundo e último ponto. Jesus é quem dá o título. Repita comigo. Jesus é quem dá o título de discipulado. Mas quem recebe o título tem a responsabilidade de corresponder. Nosso texto diz que era João quem se recostava sobre o peito de Jesus. O verso 25 ainda reforça que a iniciativa era de João. Quando diz assim, então aquele discípulo inclinando-se, olha, João faz isso. Inclinando-se sobre o peito de Jesus. Repare então que não era Jesus quem dizia assim, ó, João, encosta aqui e só sai quando eu mandar. Era assim? Ele tinha autoridade para fazer isso, sim ou não? Tinha, mas fazia? Não, porque amor condicionado não é amor. Não se trata de abrir a sua cabeça, botar um chip dentro da sua cabeça e obrigar você a amá-lo. Era o próprio... Aliás, eu acho que pelo ritmo que os nossos dias vão caminhando, é capaz de em algum momento a Tesla inventar robôs, homens ou mulheres, para atender todos os caprichos, de seja lá quem for. Inclusive simular o amor, mas isso é o máximo. Porque amor condicionado, amor robótico, não é amor. Não importa o quanto a Tesla tente, não vai conseguir. Era o próprio João que correspondia ao amor de Jesus com a cabeça reclinada no coração do Mestre, um lugar onde eu aposto que João queria ficar para sempre. Bom, eu sei que eu quero. Você também quer, meu irmão? Como alguns de vocês sabem, eu tenho um cachorro pincher. Acho que eu já mostrei a foto dele aqui outro dia. Ele não é muito agarrado, não, meu cachorro. O seu é assim também, não? Ou é só o meu que é assim? Meu cachorro não é muito agarrado, não. Ele até gosta de carinho, mas quando eu... Assim, no chão, né? No chão. Passo a mão na cabeça dele, passo um afago nele. Mas quando eu tento colocar ele no meu colo, eu abraço ele, ele fica assim empurrando contra o meu peito até ele se soltar. Só que eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Talvez vocês façam isso com seu cachorro também. De vez em quando eu roubo uns abraços dele. Eu aperto ele bem muito, sabe? Mesmo ele não querendo. Por isso que eu acho que ele deve pensar que eu sou o personagem Pepe Lamour. O personagem gambá do desenho Looney Tunes. Eu acho que eu botei na mídia aí para jogar para a gente. Veja se você consegue jogar aqui para a gente. E você vai lembrar desse personagem aí. Pepe Lamour. Lembrou dele agora? Quem lembrou? Pronto. Quem ainda não sabe alguns detalhes do Pepe Lamour, eu vou dar. Ou então quem não alcançou o desenho, né? Nem o remake do desenho. Ele era apaixonado por uma gata chamada Penélope Pussycat, que ele tentava abraçar o tempo todo, lembra disso? Mas ela fugia dele, por quê? Porque ela não aguentava o cheiro dele, afinal de contas ele era um gambá, não é isso? E gambás não cheiram a perfume Giorgio Armani, né? Pronto, obrigado, gente, pode tirar a foto aqui. Mas não é assim entre Jesus e João. Jesus não tem que roubar nenhum abraço de João. A resposta de João ao amor de Jesus, embora irresistível, não é nada forçado. Um dos traços mais bonitos no caráter de João como discípulo era a correspondência do amor intenso dele pelo Mestre em qualquer situação. Pense comigo, que tragédia poderia ter sido pior para João do que a morte de Jesus? Qual tragédia? Meu amado, Jesus não sabia o que a gente sabe hoje sobre a sexta-feira da crucificação. João não sabia a essa altura aqui do texto. João não fazia ideia que a tragédia da sexta da crucificação iria se tornar o triunfo do domingo da ressurreição. Aqui eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que Deus pode transformar a tragédia em triunfo. Repita comigo, Deus pode transformar tragédia em triunfo. Tenho certeza que alguém aqui está precisando escutar isso nesta noite.
tenho certeza. Mas João não sabia que Jesus ia ressuscitar. O próprio João confirma isso em João 20, verso 9, quando ele confessa que ele não entendia ainda que a palavra diz que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Ele não entendia. E se João não sabia como a história iria terminar, então o que ele estava fazendo aos pés da cruz de Jesus no momento da crucificação, o que é que ele estava fazendo ali? Lembram que Jesus estava aos pés, que João estava aos pés da cruz de Jesus? Quem lembra disso? Lembra que ele estava lá? Ele não sabia como ia terminar aquela história. Então por que ele estava ali? Se prepare para ouvir isso. Para muitos em Israel, Jesus era só um fazedor de milagres, um sábio, uma panificadora ambulante, um superstar, um revolucionário, um psicólogo, uma chance para subir na vida, mais um profeta, um filantropo, um mentor, com um novo caminho. Mas não para João. Jesus era muito mais do que tudo isso. Jesus era um amigo, o melhor amigo, o amigo amado. E João sabia que não se abandona um amigo nem mesmo quando o amigo está no seu leito de morte. Ou principalmente quando o amigo está no seu leito de morte. João permaneceu sempre perto de Jesus até o último segundo. João esteve perto de Jesus na última ceia, João esteve perto de Jesus no jardim de Getsemane, João esteve perto de Jesus na cruz, quando ninguém mais estava lá. Pergunta, João entendia todos os planos de Jesus, sim ou não? Não. João ficou feliz em ver Jesus crucificado, sim ou não? Não. Mas João saiu de perto de Jesus? Não, também não. Agora uma pergunta retórica para você pensar. E você? Quando você está na posição de João, o que é que você faz? O que é que você faz? Quando você não entende os planos do mestre, eu vou ser mais claro. Quando você não entende os planos do mestre, o que é que você faz? Passa pela sua cabeça desistir da igreja, desistir do cristianismo, desistir do mestre, desistir de tudo, até mesmo da sua vida? O que você faz quando você não está feliz com a decisão que Jesus tomou e no momento ela te causa dor, angústia e ansiedade? O que fazer? O que fazer, pastor? Vou dizer. Você continua perto dele, meu irmão. É isso que faz um discípulo amado. Continua perto do mestre. Há meses, quando começaram os bombardeios entre o Hamas e o Israel, que perduram até hoje, uma senhora líder de intercessão de uma igreja batista, ela conta que ela estava no aeroporto de Israel na época. De repente ela escuta uma bomba explodir muito alto. Então ela sai correndo para um abrigo, onde ela vê que outras pessoas também estão correndo. E quando ela ouve os bombardeios, ela se desespera, ela começa a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Mas alguma coisa dentro dela parece dizer que ela deveria declarar o nome de Jesus em hebraico: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nesse momento, vários judeus se juntam a ela e todos numa só voz, todos os judeus que estavam ali em Israel, estavam gritando junto com ela o quê? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Judeus messiânicos, judeus convertidos, judeus não convertidos, começaram todos numa só voz, clamar: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Todos pareciam dizer com uma só palavra, uma frase inteira: Yeshua, nós precisamos do Senhor perto de nós, pois só contigo nós estamos seguros. A tua presença, Yeshua, é o lugar mais seguro que existe. Yeshua, esteja conosco aqui, pois tu és Deus conosco. O que é que aconteceu, pastor? Vou dizer. Yeshua ouviu a oração dessa senhora e desse grupo, meu irmão. Todos eles foram protegidos do perigo. O abrigo era o próprio Jesus.
Quero dizer para você nesta noite que o seu abrigo, o seu porto seguro, o seu socorro bem presente, o seu monte inabalável é Yeshua, meu irmão. Nele repousa a sua esperança. Meu amado, nesta noite o Espírito Santo diz para você: continue bem perto de Jesus. Porque só perto de Yeshua você está protegido, só perto dele. Ainda quando Jesus estava crucificado e João aos pés dele, mesmo ali João estava protegido. Porque Jesus estava crucificado, mas não pense que ele estava vencido. Muito pelo contrário, na cruz ele venceu. Na cruz ele venceu. Se você está sendo bombardeado pela ansiedade, pelas tentações, por falsas acusações ou pelo medo, continue perto de Yeshua. Se você não entende o que ele está fazendo, não importa. Eu também estou nessa. Tem muita coisa que eu não entendo. Mas o senhor não é pastor? O senhor também não é teólogo? É, mas eu não sou Deus, meu irmão. E tem coisa que não tem teólogo neste planeta que consiga entender. Quem conhecerá o coração do Senhor? Então, o convite é para você e é para mim. Sabe o que é que a gente faz? A gente continua perto dele. Se a noite de repente ficou longa, continue perto de Jesus. Se você pensa que o seu problema não tem solução, continue perto de Jesus. Se você pensa que as coisas na sua vida não vão melhorar amanhã, porque foi assim ontem e antes de ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, ou sempre foi assim, continue perto de Yeshua, meu irmão. Se muitos companheiros de Jesus, nos 4 cantos do mundo, porque está acontecendo muitos que se dizem companheiros de Jesus, nos 4 cantos do mundo estão abandonando ele nesse exato momento. Tem muita gente que nesta hora está abandonando Jesus, muita gente. Não importa que você continue perto de Yeshua, meu irmão. Se uma tragédia roubou o seu sorriso fácil, a sua esperança e a sua capacidade de sonhar com um novo amanhã, só faça uma coisa, meu amado, e isso é a única coisa que o Espírito Santo te pede nesta noite: continue perto de Yeshua. Pois só Ele pode transformar choro em alegria, dúvida em confiança, ansiedade em esperança, o impossível no possível. Jesus pode transformar tragédia em triunfo. Glorificado seja o Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer distribuir títulos de discípulos a quem Ele ama. E sim, não era somente a João que Ele queria distribuir esse título, é a você também nesta noite, se você quiser. Mas a pergunta é: você vai retribuir esse amor, meu irmão? Eu quero desafiar você a não esperar até entender o que Jesus está fazendo na sua vida para poder corresponder a este amor. Não, pastor, na hora que eu entender eu correspondo. Não é isso. Eu quero desafiar você a não esperar para corresponder ao amor de Jesus somente quando os seus sentimentos empurrarem você para o peito de Jesus. Eu quero desafiar você a decidir hoje, a reclinar sua cabeça sobre o coração de Jesus e corresponder ao amor dele por você, pura e simplesmente porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Meu irmão, a gente vive num tempo em que a gente é erroneamente ensinado que o amor é um sentimento, é uma emoção. Sim, claro que de certo modo o amor envolve alguma dose de sentimento e emoção, claro. Mas a maior parte do amor é a ação. Repita comigo: a maior parte do amor é a ação. Porque eu sou doido pelo meu cachorro, eu até roubo uns abraços dele, não aguento. Agora, e se eu deixasse ele morrer de fome, tem como provar que eu amo meu cachorro? Sim ou não? Claro que não. Amar é agir, a maior parte do tempo. A maior parte do amor é agir, é ação. Amar é o que você faz. E não poucas vezes amar é o que você faz a despeito do que você está sentindo. Muitos casamentos, muitas famílias e muitos relacionamentos estão se destruindo simplesmente porque as pessoas valorizam mais o sentimento do que a ação. É mais sobre como eu estou me sentindo do que o que eu faço a respeito. Volta e meia eu aconselho cônjuges que dizem assim: o amor, pastor, que eu tinha por ela ou por ele acabou.
E eu estou me lembrando como se fosse hoje, a última vez que eu aconselhei alguém assim, e para minha infelicidade, minha tristeza, por mais que tenha orado, aconselhado, o casamento acabou. E eu disse para essa pessoa aqui, eu disse para o cônjuge que falou isso, se acabou é porque não era amor, porque a palavra diz que havendo amor, o amor o quê? Jamais acaba. Bendito seja o meu Deus que me ama hoje, amanhã, depois e sempre. O amor dele por mim e por você nunca vai acabar. Eu não consigo estragar, não importa o que eu faça. Agora pense comigo, imagine que Jesus, logo antes de ser crucificado, ele fosse ao jardim do Getsêmani e ele pensasse assim, só imagine comigo, não, eu detesto esse sentimento, essa angústia de saber que eu vou ser abandonado pelo meu pai, para morrer no maldito madeiro, numa cruz, eu não aguento isso, eu não estou sentindo que eu devo fazer isso, eu estou indeciso, o meu coração está doendo, o que é que eu estou confuso, as minhas emoções estão uma bagunça, os meus sentimentos estão gritando alto, estão me dizendo, fuja disso, enquanto é tempo, enquanto você pode. Então, imagine Jesus continuando o dilema, e ele pensa assim, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou basear a minha decisão no que eu estou sentindo. Se aqui no meu coração eu estou sentindo medo, angústia, uma tristeza profunda, então é porque essa cruz não é para mim. Imagine, meu irmão, Jesus seguindo esse tipo de raciocínio que tem sido vendido para a gente nas mídias sociais, nas minisséries, no cinema, nas músicas. Como cantava Roxette. Listen to your heart when it's calling for you. Quem escutou Roxette? Quem já escutou? Talvez você saiba traduzir, né? Escute o seu coração. Quando ele está te chamando, vá nessa. Escute o seu coração. Como cantava Roxette. Escute. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito disso, e é o contrário. A Bíblia diz, enganoso é o coração, não o escute. Meu amado, se o nosso glorioso Redentor tivesse tomado a decisão mais importante da vida dele, com base nos sentimentos dele no jardim do Getsêmani, onde ele estava tão angustiado ao ponto de suar sangue, você lembra disso? Eu e você estaríamos fadados ao inferno. Essa é a triste e assombrosa verdade, mas a boa notícia é que Jesus lutou contra os sentimentos dele, e mesmo que ele tivesse orado 3 vezes, dizendo assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, lembra disso? Se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim esse cálice, ainda assim, ele estava muito mais interessado na vontade de Deus do que nos próprios sentimentos dele. Então a pergunta que não quer calar esta noite não é o que eu estou sentindo, a pergunta é qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É por isso que ele termina essa oração dizendo assim, contudo. Olha como Jesus termina a oração dele. Sim, ele enfrentou as angústias que a gente enfrentou. E muito mais agigantadas, porque ele teve matridose, né, quando ele suou sangue. Muito mais agigantadas. Angustiado até a morte, com o rosto prostrado no chão. Mas ele não termina a oração dizendo, perdido eu estou me sentindo, perdido eu continuarei. Ele termina dizendo assim, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então eu pergunto a você nesta noite, se Jesus foi capaz de calar os próprios sentimentos em nome do amor que ele tem por pecadores imperfeitos, incorrigíveis, como eu e você, como não corresponder a este amor, meu irmão? Esse amor é irresistível, esse amor é incomparável. Onde você vai achar um amor igual a esse? Me fale.
Isso é para corresponder, então, que o Espírito Santo nos ajude a corresponder como João, o apóstolo amado, de todo o coração, em todas as circunstâncias. Como um iraniano, conhecido como M. E aqui é o caminho para o fechamento da nossa mensagem. Em 2003, tudo que M, eu vou chamar de M, que é como está registrado o testemunho dele, tudo que M conhecia foi varrido da terra por um terremoto de 7,45 na escala Richter. Durante um bom tempo, M foi torturado pela pergunta que não queria calar. Por quê? Por quê? Talvez você nessa noite está se perguntando isso. Por quê? Por que eu? Tem tanta gente, Deus, para acontecer tanto tipo de desgraça. Por que eu? Parece que a mira só está voltada contra mim o tempo todo. A mira do céu, a mira do inferno, a mira das pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? Quem sabe? Também é essa pergunta que você tem feito há algum tempo. Não muito tempo depois do terremoto, M deixa os parentes dele no Irã e junto com a esposa e filha e vai morar com outros parentes no Afeganistão. E mesmo ele, todos os parentes dele muçulmanos, M começa a se interessar pelo cristianismo. Passeando pelas ruas, ele percebe que ele estava começando a se sentir estranhamente atraído às cruzes que ele via decorando as igrejas da cidade. Um dia, M ganha uma Bíblia. E curioso, ele logo abre a Bíblia e ele começa a ler e a se encantar com tudo que ele lia nela. Cada promessa, cada profecia, cada exortação, cada gesto amoroso de Deus pela humanidade. E como M sabia que a Bíblia é um livro proibido para os muçulmanos, ele esperava todos os parentes dele irem dormir, daí ele ligava uma mini lanterna com uma luz bem fraquinha para ele poder ler a Bíblia. M fez isso por 2 anos a fio, sem nunca faltar. Foi então que M chegou a uma conclusão. Deus está me chamando. Deus está me chamando, Ele quer me transformar, Ele quer que eu nasça de novo. Então M entra em contato com o centro de refugiados cristãos e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Quando chega o domingo, M programa o alarme do relógio dele para as 6 da manhã. Ele queria passar um tempo meditando na palavra de Deus e orando, porque naquele dia ele iria ser batizado e cultuar a Deus com outros irmãos cristãos. Mas acontece que o primo de M acaba descobrindo o plano e quando o alarme dispara, ele derrama nas pernas de M, no braço, uma panela de água fervendo, gente. Deixa ele todo queimado. A história não termina aqui. M vai para o batismo mesmo assim, todo queimado, já pensou? Minutos antes de ser batizado, em pé, junto com outros irmãos e com a queimadura no braço, claramente visível, M faz uma declaração de amor a Jesus, arrepiante. Ele diz assim, não importa o que façam comigo, eu vou amar Jesus. Eu vou amar Jesus. Eu vou amar Jesus. Mais uma vez eu quero dizer para você profeticamente que nesta noite o Espírito Santo de Deus quer distribuir títulos de discípulo a quem Jesus ama. Ele quer fazer isso esta noite. Eu vim para lhe dar esse recado. Ele quer fazer isto esta noite. Não é só para João. É para você também, mas a pergunta é, você vai retribuir esse amor, custe o que custar, até que a morte te separe dele, só é corpo, porque o Espírito volta para ele, e quando ele voltar, até o teu corpo se refaz, e daí em diante você vai estar para sempre com o Senhor, para sempre. Você entende que a sua vida eterna pode começar hoje? Não começa no céu não, ela pode começar hoje. Hoje. Os melhores dias da sua vida, a despeito de circunstâncias e adversidades, as piores que puderem vir, os melhores dias podem começar hoje, se você decidir retribuir esse grande e irresistível amor.